meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui iniciando nossa programação Conversa entre Amigos. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio de estar recebendo aqui a nossa amiga, pastora Zene Nascimento, pastora do Ministério da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Águas Vivas. Falei certo, pastora? Isso. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. E nós vamos iniciar aqui a nossa conversa, pastora, coisa muito simples. Já quero desde já agradecer a presença da minha irmã aqui. A gente fica muito feliz com o convite aceito. E vamos iniciar o nosso bate-papo. E nós vamos iniciar exatamente assim. Eu tenho iniciado essa programação fazendo uma pergunta recorrente, que é para a gente entender, e quem está nos assistindo também, ver a grandeza desse Jesus nas nossas vidas. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele nos tira do lamaçal do pecado, né? É verdade. E Deus é bom. Então eu queria iniciar essa conversa, pastora Zene, perguntando para a senhora, como foi a chegada da senhora no Evangelho, como que a senhora conheceu esse Jesus Cristo tão maravilhoso? Amém. Né? A paz do Senhor a todos. Glória a Deus, a paz do Senhor. Através da minha tia. Nós éramos do interior da Bahia. E ali a minha tia era só ela que era evangélica ali na Bahia. E ali nós pequenos, e ela começou a levar cada um para a igreja, né? E a igreja era muito distante, era bem longe, ela ia de bicicleta, bem longe mesmo. E ali ela levava, todo domingo ela levava a gente para cultuar, e porque ela é da igreja Deus é Amor, e eles tinham costume ali, sabe? Ele ficava o dia todo na igreja. E nós íamos, como a nossa tia, nós ficávamos o dia todo com ela, ali na cidade. E ali, através disso, a gente foi aprendendo sobre Jesus. E ali, ela ensinava a Bíblia, ela foi como uma missionária ali no interior da Bahia para nós. Ela ensinava a Bíblia para a gente. Eles tinham o costume de pôr as orações no rádio, e colocava um copinho de água, e ali quando ela terminava aquelas orações, nós tínhamos que tomar aquela água. E ali a gente foi aprendendo sobre Jesus, né? A gente foi aprendendo, foi sabendo que era Jesus, que minha mãe era uma pessoa bem devota, né? E porque eu sou filho gêmeos, agora você imagina como não era, né? Meu Deus do céu. Todo ano tinha que ter a festa da consagração ali, todo ano. E quando minha mãe fazia aquelas festas ali, era sempre no meu aniversário, né? Essa consagração que a senhora está falando é de Cosme e Damião? Sim, de Cosme e Damião. Todo ano tinha que fazer. Era uma coisa que ela já guardava os animais, né? Tinha todo um ritual. Tinha tudo um ritual ali para fazer a festa. E ali a gente chegou uma hora que foi descobrindo, né? Porque aí eu fui crescendo, a semente já estava plantada no meu coração. Foi germinando. A semente foi plantada no meu coração, e ali a gente foi crescendo e ouvindo a minha tia, e eu era bem também assim, eu era uma pessoa que bem devota mesmo. Eu fiz tudo que tinha encontro de jovens na católica, eu ia, eu era liderança do grupo do jovem. Eu era praticante, não era dizer que era e não ia, eu era praticante. Chegou a hora que minha mãe falou, eu falei assim, agora eu vou ser fleira, lá na Bahia. Aí a minha mãe, eu era muito obediente à minha mãe. Aí ela falou, não filho, eu quero você casado, eu quero ter netos, sabe? Filho obediente é bênção de Deus. Herança, né? Herança. De Deus. E eu ouvia minha mãe, não queria chatear minha mãe de jeito nenhum.
E ali eu não fui porque ficava um monte de tempo sem vir em casa. Uhum. Você quando entra em um seminário católico, você fica em Muito torno tempo. de 6, 7, 8, 10 anos Sem ver a no família. seminário, ali fica recluso. Sim. E interessante pastor, que falando de tudo isso, ver o conhecimento da teoria que essas pessoas têm. Sim. O conhecimento da teoria. Sim. E falando nisso, pastor, a gente, como eu falei para a senhora, a gente inicia nessa conversa e o assunto vai seguindo. Sim, sim. Então nós temos dois pontos aqui, eu já pontuo duas situações aqui. A primeira é a questão dessas entidades, essas festas que a gente Sim. vê. Então, o cuidado que a gente Sim. precisa ter com nossas crianças, que todo ano sai um grupo aí distribuindo balas, e às vezes a gente, na inocência, porque a criança ela é inocente, e por trás de tudo aquilo existe um ritual, existe um oferecimento daquelas crianças. Então a gente precisa primeiro ter o cuidado, eu pontuo isso, esse cuidado que a gente precisa ter nessas festas. E a outra coisa que eu quero pontuar, e a pastora fala um pouquinho a respeito disso, é que assim como a senhora, eu também sou do Nordeste. Sim. E quando eu era criança lá no Nordeste, a gente via, a senhora falando disso aí, veio na minha mente a dificuldade, e eu comecei a imaginar essa tia da senhora pregando, ensinando, evangelizando as pessoas, porque naquela época era muito difícil. Inclusive, quando alguém sabia que aquela pessoa era crente, essa pessoa ela era excluída. As pessoas falavam assim, não fala com fulano não, que ele é crente, aquilo ali é crente. Desse jeito. Era assim, pastora, naquele tempo? A gente ia para a igreja, para a escola. Tinha lá uma família que era filhas de pastores. Aquelas meninas sofriam, porque parecia que não era ser humano, porque sofria ali no meio ali das crianças que não serviam a Deus. Sim. E hoje a gente vendo que elas eram diferentes, elas não se contaminavam Glória a Deus. de jeito nenhum, aquelas moças. Sabe? E ali, elas ficavam no cantinho dela. E ali todo mundo achava que era estranho, né? Porque não era igual. Interessante. Olha, por isso que eu falei, pastora, que a gente começa com um assunto e vai caminhando conforme Deus quer. A senhora falou assim, elas eram diferentes. Pessoal, se vocês escutar um barulho, já escutou um barulho aí de moto, agora nós estamos aqui na minha casa. Nós não estamos em estúdio, então assim, conversa entre amigos na casa. É na casa, é tudo ao natural, sem improvisação. Então eu já ouvi batendo ali no portão, mas vamos continuar aqui o nosso bate-papo, porque nós temos um compromisso com você aí. Então nós vamos voltando aqui no meu raciocínio. A senhora falou que aquelas pessoas, aquelas meninas, elas eram diferenciadas. Aí a minha pergunta para a senhora eu particularmente, eu tô vendo nos dias de hoje um evangelho muito misturado com o mundo. Um evangelho onde as pessoas estão dentro de muitas igrejas, não vou falar aqui nomes por uma questão, eu poderia até falar porque não é nem uma questão de ética, porque os falsos profetas a gente tem que denunciar. Os falsos pregadores do evangelho a gente tem que denunciar. Mas eu não vou aqui falar os nomes, mas eu quero dizer para você, quase aconteceu um acidente aqui, nos perdoe. Mas voltando aqui. Então, eu tenho visto, pastora, nos dias de hoje, o evangelho muito misturado com o mundo. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas a gente não vê essa diferença. Elas tinham diferença. A gente olha e não sabe se é crente ou se não é crente. Aí me vem aqui na minha cabeça, Malaquias, quando... Pessoal,
ao vivo é assim, tá chegando aqui, ó. Ao vivo é assim, tá chegando aqui as nossas encomendas. Impressa aqui. Deixa eu ligar aqui. Glória a Deus. E chegou aqui o nosso amigo, pastor Gildson Costa, que também é um dos que está escalado a participar. Olha aqui, pessoal. Então já vou apresentar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Acabamos de receber. Fresquinha, ainda está quentinha, que acabou de sair do forno, ó. Coisa muito bonita, muito bacana. Eu já retomo a pergunta aí, tá, pastora? Só apresentar aqui, ó. E olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Então, por enquanto está sem água, mas nós vamos utilizando essas canecas aqui. Os convidados vão participar e vão beber água nessa caneca. Então, voltando aqui, pastor, o livro de Malaquias diz que quando Deus olhar, nós temos, evidentemente, que teologicamente a gente tem alguns segmentos dessa palavra, mas Deus vai olhar e diz assim, então verei a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Qual a visão da senhora em relação a isso? Eu vou dar esse nome, essa bagunça gospel, chamada assim. Eu vejo assim, se nós servimos a Deus, temos que ter diferença no falar, né? A Bíblia fala em Salmo 1, né? Que nós não podemos, sentar na mesa dos encarnecedores. E hoje em dia, tá tudo normal. Tudo comum. E quem faz a diferença é perseguido. Isso é fato. Quem faz a diferença é taxado como quadrado, né? É taxado hoje em dia. Sim. Você fazer a diferença, não se contaminar, é excluído daquele rol que tá, né? E nós temos que dar glória a Deus se formos excluídos, se formos caluniados, se formos perseguidos, sim, porque isso é a palavra de Deus. É desse jeito. As pessoas que fazem a diferença, tá sendo como, assim, não está enquadrando mais nesse meio. Tem uns grupos de que é um grupo que tem uma pregação para você ir pregar, já tem aquele grupo. Entendeu? Uhum. Tem um grupo. Tem um grupo entre si. Ou seja, se eu não entendi, a senhora me corrija. Ou seja, a pessoa, um certo pregador, ele é convidado para pregar em uma determinada igreja, mas o que ele vai pregar tem que estar em conformidade com aquela... Que agrade. Entendi. Que agrade. Isso é sensacional. Então, realmente mostra, pastora, que nós devemos de fato fazer a diferença. E nós temos que ser a diferença. Uhum. E hoje a senhora vem do segmento pentecostal, que é a Assembleia de Deus, sim. E hoje a senhora está dirigindo o seu próprio ministério, sim, é isso? Sim, estamos, eu e minha irmã, né, tem meu esposo, meu cunhado, a gente estamos fazendo a obra, né, uhum. Que a gente, a verdade meu fundamento foi da igreja aqui do Ipiranga, do Ministério Ipiranga. Sim. E ali nós compramos a nossa casa, fomos para longe. Não dava para congregar. Eu não era assim de ficar ali. Não. Nós sempre foi ali. E quando nós mudamos lá, começamos a congregar na igreja perto, que aí não saía para longe. Não. E ali o pessoal não soube administrar, passaram para o Ipiranga. Fiquei lá de novo. Ipiranga. Continuou no Ipiranga. Foi. E aí... ficar meu trabalho aqui e a igreja lá, longe. Aí eu comecei a vir e ali a minha irmã com um ponto de pregação no meio da comunidade, comecei a ajudar ela e o negócio foi o quê? Crescendo. Aí como cresceu não deu mais para colocar o povo. Uhum. O que nós fizemos? Vamos então alugar o quê? Um espaço para colocar a igreja. Inclusive eu tive a oportunidade de ir lá na comunidade, foi bênção de Deus, glória a Deus por isso, e é sempre assim. E a gente estava falando, pastora, da nossa vivência
Lá no Nordeste, eu particularmente, lá em 1978, por aí, tinha aproximadamente 10 anos. E hoje a gente vai no Nordeste, para a glória de Deus, a gente tem visto, inclusive a gente faz 5 meses que a gente foi no Nordeste, mas há algum tempo já atrás, a gente tem visto, para a glória de Deus, muitas igrejas evangélicas abertas ali naquele lugar e de uma certa forma quebrando mas quebrando ou diminuindo aquela idolatria da nossa região maravilhosa que é o nosso Nordeste, mas infelizmente por falta de conhecimento ainda vive muito a idolatria. Eu particularmente eu sou da região do Cariri, sou conterrâneo do Padre Cícero, então, e o Juazeiro do Norte, se eu não me engano, ele é a terceira cidade com maior número de romarias. Sim. Perde para Aparecida do Norte, Bom Jesus, acho que é na Bahia, e depois vem o Juazeiro. E então eu quero aqui glorificar o nome do Senhor por essa expansão do Evangelho. E para que essa expansão aconteça, sim, exatamente precisa de pessoas, primeiro, sim, que conheçam a palavra de Deus. Sim. Porque não adianta, porque se a gente for levar sem o conhecimento, as pessoas vão simplesmente deixar de ser cega em um canto e continuando cega em outro lugar. Sim. Mas eu quero glorificar a Deus por isso. Sim. E a senhora também tem essa visão, a senhora tem percebido essa mudança lá no nosso Nordeste tão maravilhoso? Sim, porque eu sempre, como eu sou da Bahia, a gente sempre viajou em missões. E lá não tinha assim, igreja. Quando eu comecei a viajar, levar a palavra, na onde a gente morava no interior, não tinha igreja. E através das minhas idas, levando a palavra, colocava o povo debaixo do pé de manga, enchia de pessoas, sabe, com amor, sabe? Nunca entrei lá para mexer nos, sabe? Uhum. Nunca. Tem que ter sabedoria, Sabedoria, né? Com amor você consegue. E ali eu trazia todo mundo. Entrava nos lares, eles faziam aquela coisa feliz. Nossa, olha, ela veio aqui na minha casa, ia em todas as casas. E quando eu fazia o culto, convidava a vizinhança toda. Caiu uma criança doente, ele levava aqui, porque eles são povos de Deus, para orar as crianças. E agora, o que acontece? A mudança foi tão grande, que aonde as pessoas tinham idolatria, montaram uma igreja. Glória a Jesus. O rapaz que eu ia lá, ele não gostava de crente, eu nunca mexi. Não gostava mesmo. Ele não gostava. Todo ano ele fazia as coisas dele lá. Eu também sabe? Não gostava de não crente, gostava. E eu ia lá na casa. E é interessante que um dia eu trabalhando, quando eu olho, eu digo, meu Deus, olha quem chega lá, seu Júlio. Ele falou, minha filha, se eu soubesse que ser crente era tão bom, Jesus, glória eu já tinha sido muito tempo. Quando eu vi aquele homem no meu portão ali, eu digo, Jesus, como tu faz milagre. Uma pessoa que pulava, o mal pegava e pulava no telhado. E Deus transformar de uma forma tão linda. Hoje, sabe o que ele fez? Montou a igreja. Hoje eles são crentes da congregação. Montou uma bela de uma igreja, onde todo ano ele fazia as festas dele. Pastora, para a gente finalizar, antes da senhora trazer aquela mensagenzinha ao coração dos nossos inscritos, eu vou fechar da seguinte forma. Como eu falei desde o início, uma coisa vai puxando outra. Sim. E a senhora falando a respeito disso, com amor, com respeito, que a gente precisa ter respeito. Hoje, a gente vê uns crentes muito arrogantes, que não fala com ninguém, que não dá um bom dia. Principalmente que é mulher, né? Então, que infelizmente muitos presos a dogmas, que, por exemplo, se uma mulher usar uma calça, ela não é crente, ou ela não é mais crente, ou não é menos santa do que quem usa uma saia.
e etc. Eu vejo, pastora, que a culpa de não termos mais pessoas convertidas, não convencidas, mas convertidas, recai nas costas dos próprios crentes, que deveriam apresentar isso. Não é como a Bíblia, ela vai ser totalmente... Pessoal, mais uma vez, perdoe aí a barulheira da moto, é que nós estamos na casa. A Bíblia, ela não é favorável Me fugiu agora a palavra, meu Deus do céu. Pastor Gilson, me ajuda aí. Quando se ajunta todas as religiões. Isso. A Bíblia, ela não é favorável ao ecumenismo. Mas a Bíblia nos ensina a sermos amorosos, a sermos respeitosos. Nós carregamos uma responsabilidade muito grande nas nossas costas, que é de apresentar Cristo para as pessoas. E quando nós agimos dessa forma, quando nós agimos de forma ao contrário, com arrogância, prepotência e etc., nós estamos apresentando esse Cristo arrogante, prepotente, preconceituoso. Sim. E as pessoas não querem saber, mas quando nós apresentamos um Cristo amoroso, que se entregou na cruz por mim, que veio do lamaçal do pecado, assim como o irmão que a senhora falou, entre outros, mas parece que quando a gente vem para o Evangelho, parece que é assim, pronto, agora eu sou de outro nível, agora eu não posso me contaminar. E na verdade, nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo, porque Jesus fez uma oração dizendo: Pai, eu oro a Ti, não que os tire do mundo, mas que os guarde do mundo. Ou seja, nós precisamos estar nesse mundo, mas nós não podemos nos contaminar com esse mundo. Porém, nós precisamos, neste mundo que vivemos, apresentar esse Cristo maravilhoso. Para fechar, a senhora faz um comentário a respeito dessa minha fala, e em seguida a senhora já pode trazer aquela mensagem abençoada verdade, aí, né? aos nossos que nós corações. temos o quê? Ter amor ao próximo, né? Com o amor você vence. E não com a soberba, não com o nariz empinado, não, que ninguém é melhor do que ninguém. Esse dia eu tive um exemplo, eu ia trabalhar, levei meu menino. O meu menino entrou no parque e começou a brincar. E ali tinha um certo irmão que me conhece. Eu vim para o Evangelho em 1999. Quando ele veio, eu já era. E eu cumprimentei a paz do Senhor, irmão. Ele fez, amém. Virou a cara para mim. Deus. Porque eu sou uma mulher, porque eu estou numa liderança, porque eu corro atrás das almas, sabe? Eu entro num lar, entendeu? E ali virou a cara, irmão. E eu achei um absurdo que a pessoa, quando eu já estava, em 1999, ele chegou bem depois. E eu falei, olha que ignorância. Por causa do quê? Porque eu sou uma mulher. Você entendeu? Eu achei um absurdo. Um absurdo. Algo que é tão precioso. A Bíblia fala quão bom, quão suave é que os irmãos vivem. E vivam em união. Em união. Mas a ignorância é tão grande que eu achei um absurdo. Cheguei em casa, falei para meu esposo, Isa, tu já conhece? Esse pessoal desse ministério, eu acho que só eles, os teólogos, não é assim. A palavra de Deus, a Bíblia fala, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Né? E aquilo ali eu fiquei assim, eu digo, meu Deus. Irmã, como as pessoas se transformam com ignorância? Pastora Zene, a teologia, ela é sensacional. A teologia, ela é sensacional. Por que a teologia é sensacional? Exatamente o que é teologia? Já são as junções de duas palavras. Theos, que é Deus, sim, e logia, que é estudo. Então, é o estudo de Deus. Não é que a pessoa vai estudar para... Não. Quando você conhece um pouquinho de teologia, você acaba
você acaba se livrando dos falsos profetas, desses lobos, que inclusive esse tipo de gente, quando qualquer igreja, qualquer denominação que disser que a salvação só está nela, isso já é uma heresia, isso já é uma seita. Então a gente tem que relevar tudo isso, dar glória a Deus, porque nós seríamos de fato perseguidos. Sim. Nós de fato seríamos perseguidos. Sim. E essas pessoas também, entendo eu, que muitas das vezes fazem isso porque estão ainda na escuridão. Também. Estão na escuridão. Eles não enxergam, não entendem de fato a palavra. E até a gente pode até dizer que passa a viver assim como os fariseus viviam. Sim. Que eu sou o doutor da lei, conhecedor disso, daquilo outro, mas falta o mais importante, que é o conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha irmã, para finalizar, uma palavra aí ao coração dos nossos inscritos. Prepara o teu coração aí para receber essa palavra. É verdade, né? Vamos estar lendo em Gênesis 12, né? Gênesis 12, né? Porque eu me baseio aqui, o meu chamado, né? Como aqui Abraão, né? Abraão, gente, eu olho assim e digo, Deus, não foi muito diferente não, Jesus, porque as coisas acontecem nas nossas vidas que vamos indo, né? Numa escolha assim, porque a obra do Senhor, quem tem o chamado não adianta fugir. Não adianta se esconder, não adianta entrar dentro de uma caverna, não adianta dizer, eu estou passando uma prova, eu vou ficar aqui. Não adianta. Não adianta. É você fazendo a obra que Deus vai cuidando dos mínimos detalhes. É isso que eu tenho para mim. Fala assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, e lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, mais as almas que lhe nasceram de Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e ali chegaram. E passou Abraão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao cavalo de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu e lhe disse, a tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. E mudou-se dali para a montanha ao lado do oriente de Betel, e armando ali a sua tenda. E tendo Betel ao ocidente, aí ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, quando ainda para ao lado do sul. Oh, glória a Deus, né? Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor fala que Deus chama Abraão. Aleluia. Manda sair ali do meio da parentela. Por quê? Porque ia atrapalhar. Porque ele, no meio da parentela dele, ia ter o obstáculo. Ele não ia ficar sensível ali. Aleluia, ao chamado de Deus. Aleluia. Sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Eita, glória a pessoa. Aleluia. Abraão não sabia ainda nem para onde ia. Mas Deus, quando chama,
aleluia, ele se responsabiliza do teu chamado, porque Deus te conhece o teu limite, Deus conhece a tua estrutura, sabe como você está, aleluia, sabe a tua debilidade, quando está debilitado, e ele dá força ao cansado, porque tem pessoas que têm um chamado e entraram dentro da caverna. Porque veio a luta, veio as provações, e está dizendo que Deus até não é com ele, pastor. Mas Deus está dizendo, eu te escolhi, eu te nomeei para que vás e dê muitos frutos. Não é a luta que você vai passar, que você vai dizer que não vai fazer mais a obra. Meu Deus. Não é as provações que você vai dizer, eu parei, não. Ei! Não é essa dificuldade, meu irmão. Porque quando Deus chama, aleluia, Deus se responsabiliza. Deus cuida da tua casa, Deus cuida dos filhos, aleluia, Deus é o Deus provedor, porque muitas vezes, quando meu esposo estava trabalhando, eu orava a Deus, dizia, Senhor, olha para cá, no dia mesmo, Deus batia ali na porta e enviava leite para o meu filho pequeno, aleluia. Porque ele provê aonde você está dizendo, olha, eu faço a obra, mas minha vida está assim, a minha vida não está tendo mais saída. Deus está dizendo, eu sou um Deus da existência, eu sou um Deus que entro, aleluia, na tua vida e faço você mais que vencedor. Aleluia, Abraão estava ali, aleluia, ele sai. Irmão, quem tem chamado de Deus, Deus chama desde o ventre da mãe. É desde o ventre, sabe aonde não tem ainda formação e Deus chama, Deus lapida, Deus põe algo na tua mão, não é para você enterrar, porque aqueles homens ali, cada um Deus deu um talento, um deu 5, outro deu 2 e outro deu 1. Aquele que tinha 5 granjeou, aquele que tinha 2 granjeou, mas aquele que tinha 1 pegou o quê? Enterrou. Tem muitas pessoas tá enterrando o chamado, tá enterrando aquilo que Deus deu na sua mão porque se decepcionou com a chamada. Tem muitas pessoas, pastor, se decepcionou com um chamado da terra. Porque quem tem chamado de Deus não habita em palácio, não. Quem tem chamado de Deus faz a obra, irmão, aonde Deus diga, vai lá. Sem ter dinheiro. Deus diz, faz assim, não é em troco, em troca, não. Não é barganha, né? É barganha que fala na minha terra. Não. Mas Deus está dizendo, faz a minha obra que eu vou cuidar de tudo. Aleluia. Faz a minha obra que eu vou mandar mantimento. Faz a minha obra que eu vou abrir a porta. Mas tem gente que se decepciona quando vem a luta, quando vem a adversidade. Tem gente que diz, pastora Zene, mas o que a senhora faz? A senhora tem marido, a senhora tem filho, trabalha. Eu falo, eu busco primeiro o reino. O segredo de você busca o reino do Senhor. A demais coisa, Deus vai acrescentar. Aleluia. A Bíblia fala que Abraão aqui, aleluia, sofreu algo que não era para ele fazer. Levar quem? Ló. Tem gente, pastora, tem um chamado, mas quer carregar tudo. Não. Aleluia. Ele carrega Ló. E aqui, nessa caminhada dele, Deus falou o quê? Vai você e sua esposa. Vai você e sua família. Oh, glória. E ali ele quer, e a gente quer proteger, né? Oh, glória. É do ser humano mesmo. Leva Ló. Chega no caminho e começa o quê? A contenda. Pastor, quem faz a obra de Deus é vigiando 24 horas por dia, né, pastor? É vigiando. É vigiando 24 horas por dia. E quando vem a contenda ali, Ló diz que agora eu estou entendendo o chamado de Deus, pastora. Agora eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. E ali ele põe lá, mostra lá, né? Os lados lá das terras verdes, né? Oh, glória, escolhe. Eita, sabe por quê? Aonde tu colocar o pé. Mesmo que não mesmo que seja um lugar improvável, Deus vai fazer improvável.
Sabe por quê, pastora? Na minha mãe, ali o meu avô dividiu as herdades ali. É interessante esse testemunho. E ali, tinha a pior parte, deram para minha mãe. Pior parte que é cascalho. Cascalho não tem produtividade. Não nasce nada. Não nasce nada. Dão a pior parte para minha mãe. E minha mãe com inteligência. E olha, se eu falar para você, gente, a chuva passava só ali na herdade da minha mãe. Você olhava para um lado. Você já viu a chuva no Nordeste como que é? Uhum. Você vê ela vindo. Aquela chuva, gente, ela vinha direto assim, só na herdade da minha mãe. Só vinha ali. E ali a herdade da minha mãe, ali as laranjas, começou a brotar ali, começou a aumentar a produtividade. Cada galho de laranja tinha que pôr escora, pastora, para se curar de tanto que era tão abençoado que era. Só a dela. E ali começou Deus a abençoar de uma forma tão linda. De uma forma tão linda. Que ali ela tirava 3 caminhões truque 6 meses. Uma pessoa que estava ali no improvável. O que é que eu quero falar? Ei, não importa. Aonde você está, Deus vai criar existência. Aleluia. Deus vai criar existência. A Bíblia fala que Ló deixa ali. Escolhe o lugar mais bonito, as campinas mais verdejantes. Ei, mas ali, aleluia, Abraão, onde ele colocou a planta do pé, Deus ordenou a bênção, porque quem tem chamado de Deus, a presença de Deus está na vida. Aquele que Deus chama, Deus não deixa sozinho. Glória a Deus não deixa. Amém, pastor? Amém. Amém? Glória Glória a a Deus. Deus. Aleluia, né? Eita, Jesus bom. Eita, Deus é bom. Deus Aleluia. é bom o tempo todo. Meus queridos, Glória a Deus. infelizmente o tempo passa, a gente precisa finalizar, mas Glória a Deus. eu quero dizer que Deus é bom. Receba essa palavra no teu coração, nesta Aleluia. tarde, neste dia, nesta noite. Quem Glória a sabe Deus. você estava aí a ponto de desistir. Aleluia. Quem sabe você falou assim, eu não quero mais saber desse Glória. negócio de ser crente. Mas Deus falou neste dia com você que foi Ele quem te escolheu. Oh, glória. E aquele que Deus escolhe, não adianta. Não faça igual Jonas. E também não faça igual Abraão. Se Deus falou com você, não leva mais, né? É você e Deus. Oh, glória. Amém? Glória a Deus. Pastora, a senhora quer deixar aí os seus endereços das redes sociais? Sim, sim. Fala para nós ali, fala para Amém, aqueles né? abençoados ali. Glória a Deus, né? O YouTube aqui é Pastora Zene Nascimento, né? E o Instagram é Zene Nascimento 134, né? O Facebook lá é Vivos pela Graça. Glória a Deus, né? E o TikTok é Zene Nascimento, 2 O no final. Amém? Que Deus abençoe aqui a todos, né? Que Deus abençoe, que esta palavra do Senhor venha, aleluia, te tocar. E você que pensou, eu vou parar, né? Não vai parar não, porque Glória a Deus Deus. vai te sustentar na obra. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Amém? Amém? Pastora, que Deus abençoe. Muito obrigado, Amém, que Deus pastor. abençoe, Amém. viu? Precisando, estamos aqui, Amém. tá bom? Meus queridos, assim nós encerramos mais essa programação. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo, se Deus assim permitir. Um abraço e até breve. Amém.